Bom, vamos lá. Hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou contar a história da minha jornada interna, da qual eu achei eu mesmo. Eu não vou fazer corte, eu vou contar aqui como se eu estivesse contando para um brother, não vou ter muito filtro. É, Então, assim, vou começar do começo. Foi no começo da quarentena, né? Eu resolvi reformar aqui em casa. Fiquei 33 dias ali reformando aqui em casa e quando eu terminei, fiquei em vazio assim, né? E eu falei, pô, acabei a reforma aqui fora, aqui em casa, né? E aí eu resolvi reformar aqui dentro. Então eu passei por um processo meditativo bem intenso, foi um mês e meio aí, meditando todo dia, 2, 3 horas por dia, da qual eu resolvi lidar com todos os demônios que estavam na minha caixa de Pandora. Porque como que eu fazia? Antigamente, né, eu peguei ali os meus traumas, os meus demônios e coloquei tudo dentro de uma caixa, né, que foram ali várias cascas que eu fui criando em cima ali para meio que segurar aqueles demônios. Então quando acontecia uma situação que eu tava meio na bad ali, eu sabia que era alguma coisa que estava ali dentro da caixa. E aí eu tinha que fazer um trabalho ali meditativo, abrir a caixa, eu ficava mó na bad, era mó ruim. E aí eu chegava e só acalmava os demônios, fechava a caixinha e ó, metia o pé. E nessa vez eu resolvi abrir minha caixa de Pandora e enfrentar todos os meus demônios, dominá-los. Porque ali eu sabia dos demônios que tinha, só que eu fugia deles, eu tinha medo deles, né? Então eu comecei esse processo meditativo, aí demorou, foi um mês e meio ali bem intenso, já estava na quarentena, estava nesse isolamento social e eu fico num período meio bad quando eu mexo na minha caixa de Pandora, assim, eu fico meio emocional e tal, eu não fico muito bom para socializar, não. Eu fiquei meio, já estava na quarentena, já estava todo mundo isolado e tal. Então eu aproveitei esse momento e abri minha caixa de Pandora ali, porque quando eu ia acalmar meus demônios, eu ficava uma semana mal, uma semanazinha ali na bad também. Só que dessa vez foi muito mais intenso. E aí eu fui e limpei minha caixa de Pandora, não tinha mais demônio. E aí o que aconteceu? Recentemente eu passei por um desafio, né, do qual o Ibrahim da época não conseguia. Porque o que acontece? Nesse meu processo de despertar, eu acabei criando uma casca muito útil, né, que me fez chegar onde eu tô, que me ajudou muito, que facilitou muito a minha vida, né? E só que essa casca não era eu. Essa casca ela fazia parte do meu ego. E essa casca ela só servia ali para abafar as fraquezas que eu tinha. Aquele Ibrahim medroso, inseguro, desamparado em geral, né? E só que essa casca não era eu. E esse desafio do qual eu fui me proporam eu não conseguia com aquelas cascas. Então o que eu resolvi? Falei, vamos embora, vamos olhar aqui dentro, vamos ver o que tá rolando aqui pra eu conseguir lidar com esse desafio, né? Então aí eu cheguei e fui ver, pô, o buraco era bem embaixo. Era muita coisa ali, era uma parte que tinha um monte de demônio que eu nem fazia ideia. Porque na primeira fase ali, lá no começo da pandemia, eu sabia dos demônios que eu tinha. Tava tudo na caixa ali, eu sabia, eu fui tratando e pronto, acabou. Mas tinha um monte de demônios dentro de mim. Demônios eu digo assim, traumas, né? Feridas do passado, né? Que a gente acaba carregando isso. Tinha vários que eu nem fazia ideia. E aí eu fui ali explorando e cada hora aparecia uma coisa diferente e tal. Então foram um pouco mais de 10 dias ali de meditação intensa. Foram 6, 8, teve dia que foram 10 horas de meditação. Claro que não foi direto, eu parava para comer, para conversar com alguém no WhatsApp, para pegar minha filha, enfim. Mas foi muito intenso. E assim,
foi um período assim que sugou também muita energia minha. Pra você ter noção, eu tenho uma média de sono de 4 a 6 horas. Nesse período tinha dia que eu dormia 8, 10, 12. Teve um dia que eu dormi 14 horas. Fui dormir 9 horas da noite, eu fui acordar quase 11 horas da manhã. É um processo ali que suga muita energia, essa jornada interna ali, né? Mas foi libertador, né? Porque enquanto eu estava ali enfrentando demônios e tal, lá no final, lá no meu íntimo, eu encontrei uma versão de minha, um Ibrahim lá que eu nunca tinha visto. Um Ibrahim assim que eu não conhecia. Era um Ibrahim ali que quando veio, foi assim, eu não sei explicar em palavras, não tem como expressar isso em palavras. A sensação, o que isso me gerou, mas foi quando eu dei as boas-vindas, abracei aquele Ibrahim, foram várias coisas que foram acontecendo, aquilo mexeu muito, foi doideira, foi muito intenso, e isso foi gerando, foi mexendo comigo, e eu fui sentindo aquela casca que eu tinha construído dissolvendo, e quando esse Ibrahim tomou à tona, ele veio muito mais forte que aquela casca, porque a casca era útil, era um Ibrahim que tinha ali que, pô, era útil para mim, eu era apegado a ele, eu não queria desfazer dessas cascas, né? Então, mas quando eu recebi esse Ibrahim, ele veio assim com muito mais potência do que aquela casca. E eu não tinha aquele peso, porque as cascas, querendo ou não, ela te pesa. Porque, querendo ou não, aqueles demônios que estavam lá são vozes que vão falando na sua cabeça. Você vai fazer alguma coisa nova, você vai enfrentar um desafio novo, é uma versão sua que fica ali, pô, você vai fazer isso mesmo? Será que você consegue? Pô, você tem que pensar que se der ruim, vai dar muito ruim, né? Então são vários questionamentos, muita coisa que vem. Então isso pesa, isso te limita, isso te deixa para trás. Isso é como se fosse você nadar contra a corrente com peso no pescoço ainda ali. Então torna muito difícil você ter que levar à frente com o passado ali te puxando para trás, né? Então, assim, muito... A minha casca, ela me gerava muitos resultados, mas tinha um ônus, que era muito caro. Então, quando eu cheguei e abracei esse Ibrahim, foi transformador. Então, antigamente, quando eu olhava, fechava meu olho, olhava minha linha do tempo, assim, eu enxergava os Ibrahims ali tudo desorganizado, alguns tinham até atrito um com o outro ali. Hoje não, hoje eu olho, fecho os olhos e vejo todos os Ibrahims ali alinhadinho, tudo ali. Às vezes eu entro ali e falo, pô, não é possível que não tem nada. Eu entro numa situação do meu passado que eu acreditava que podia ter algum trauma. Foi um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida e que me fez ser quem eu sou hoje. Então, assim, hoje eu enxergo o meu passado, ele tá limpo. Ele tá limpo. Antigamente eu olhava, tinha ali umas dores ali que eu falava, não, essa parte aqui, não, isso aqui incomoda e tal. E eu deixava pra lá. Hoje em dia não, hoje em dia eu olho, meu passado tá limpo, tá bem tranquilo. E isso é libertador. Eu depois desse processo, foi no dia 6 de novembro, nunca vou esquecer, foi quando eu encontrei esse Ibrahim, essa versão minha que estava lá perdida no passado, lá no fundo mesmo da minha consciência, cheio de demônio. Eu tive que enfrentar um monte de demônios ali, lidar com muitos traumas até chegar naquele Ibrahim, e foi libertador. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve, muito mais presente, muito mais consciente, coisa que não tinha. Claro, assim, acontece uma coisa ou outra ali que me gera um certo incômodo, me dá uma badzinha, mas antigamente, para lidar com a bad, eu tinha que ficar ali, meditando um tempão e achar ali lá no passado e tal, trazer aquilo para cá, dissolver. Hoje não, hoje eu transmuto praticamente instantaneamente.
Às vezes assim, eu tenho que parar para meditar quando é uma coisa um pouco mais complicada e tal, mas mesmo assim é muito mais tranquilo, é muito... E eu não fico bloqueado, travado, né? Então assim, esse foi um pouco aí da minha jornada, essa foi um pouco da minha jornada da qual eu encontrei eu mesmo, né? Hoje eu sou eu, não tenho, eu não vejo casca, não tenho ferida no passado. Eu tô compartilhando, assim, eu contei isso para alguns amigos só e não foi com a profundidade que eu contei agora também. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada e tô aqui contando uma experiência mó íntima minha aí para quem quiser ver, mas é porque eu acredito que isso pode inspirar, motivar as pessoas a fechar o olho e olhar dentro de si, né? Começar essa jornada interna. Eu sei assim, eu me encontrei no momento que eu tinha que me encontrar, sabe? Mas se eu tivesse escutado uma experiência dessa antes, talvez eu teria começado antes, talvez eu não teria que precisar de uma pandemia para começar esse processo, né? Mas, ok, eu espero que assim, que isso sirva de inspiração para vocês também, para quem estiver assistindo esse vídeo, porque realmente é libertador quando você encontra-se, quando você não tem nada no passado te incomodando e você só olha para o presente. Hoje em dia minhas meditações são totalmente diferentes do que era antigamente, muito mais rápida e gera muito mais resultados, porque eu não tenho mais vozes, eu não tenho que lidar com um monte de pensamentos que vinha do passado, né, daqueles Ibrahims ali que estavam incomodados e tal. Hoje não, hoje é bem mais leve, bem mais fluido, bem mais tranquilo. Então, assim, eu espero que isso sirva de inspiração para quem quiser aí começar essa jornada. Se você estiver começando essa jornada, eu tô aqui, pode me mandar mensagem, pode... eu vou continuar fazendo vídeos, eu andei sumido justamente porque é um processo que mexe muito comigo, eu não fico muito confortável para fazer um vídeo ou qualquer outra coisa mais prática, eu fico ali naquele momento ali de reflexão mesmo, e é isso. Então espero assim que essa experiência minha, essa história seja válida para você, e é isso. Muito obrigado e tamo junto.